Olá, Thiago, olá, Grace, como vocês estão? Tudo bem? Hoje eu venho trazer uma proposta muito legal, que eu acho que ficou extremamente interessante, bonita, aconchegante e, acima de tudo, sofisticada para a sala de estar e cozinha de vocês, tá? Eu vou separar as propostas 3D em duas etapas. A primeira etapa é essa do piso inferior e a segunda etapa é da suíte com o banheiro, tá bom? Então, hoje é dia de mostrar a sala de estar e a cozinha de vocês. Iniciando, gente, eu acho que essa proposta ela ficou extremamente interessante. Por quê? Porque eu tentei trazer claridade, sofisticação e equilibrando com o financeiro também. Claro que tudo hoje em dia está muito caro e qualquer solução para uma casa que tenha pé direito duplo, uma grande área de piso, consequentemente eleva o preço. Mas buscando soluções equilibradas, eu tentei fazer com que os custos fossem reduzidos, mas também deixando claro que a estética não fosse desvalorizada. Então, esse foi o principal objetivo dessa proposta, uma proposta que poupou marcenaria em vários pontos, uma proposta que tentou trabalhar bastante com pinturas e usou de técnicas de iluminação para valorizar esse ambiente que ficou muito aconchegante e bonito, tá bom? Então vamos lá? Vocês devem ter uma visão geral agora do ambiente. Percebam como esse ambiente está durante o dia, uma visão para o pé direito duplo, para a escada. Eu acho que é interessante a gente já começar falando dessa entrada. A entrada, ela ficou com uma porta de aproximadamente 2,40 por 1 metro. Posso até conferir essa medida agora com vocês. É uma porta aconchegante, tá? Uma porta em tons de preto. É isso mesmo. Ela tem essas medidas que eu falei para vocês. E ela tá na cor preta, né? Eu até coloquei no material de ACM para a gente ter uma economia nesse ponto. Mas eu entendo que caso vocês queiram baratear, vocês não precisam fazer com que a estrutura da porta esteja até no teto, tá? As mesmas características internas são as características externas, então acho que é um detalhe marcante na fachada, assim como é um detalhe marcante na área do interior da casa. Consequentemente, as janelas com molduras pretas e a gente utiliza desses materiais similares em todo o projeto, que seriam preto, branco, cinza e amadeirado, tá bom? Aí as texturas a gente vai diferenciando dentro dessa escala de cores. Então, com essa porta grande, imponente, a gente acessa a sala de TV de vocês. Como eu havia explicado no layout, a sala de TV conta com uma TV de 60 polegadas, um rack com MDF areia da Guararapes, tá? É um MDF. Ele é espécie de um acinzentado, mas ele tem um tom mais quente, sabe? Ele é um acinzentado mais amarronzado, assim, se eu poderia dizer. Mas ele tá mais pro cinza, tá? É um tom neutro, nude. Com uma pedra em granito preto São Gabriel levigado, tá? O granito preto São Gabriel levigado, ele é um granito que ele tem uma aparência mais fosca, menos polida, e ele traz uma sofisticação e um material que não é tão caro. Acima dele, eu coloquei um perfil de LED para mobiliário, e caso vocês não queiram fazer em granito, essa peça a gente pode trabalhar na própria marcenaria também, tá? É uma opção que a gente trabalha com materiais similares, talvez fique até mais barato, mas essa aqui traz um requinte maior. E essa iluminação, ela consegue iluminar a parede branca de uma forma bem aconchegante. Eu vou transformar essa sala numa sala noturna agora, para vocês terem uma ideia. Aqui vocês percebem como dá uma diferenciação no espaço. E eu acho que isso é muito interessante, tá? Vou voltar para o claro para vocês continuarem a observar o espaço melhor. As escadas eu coloquei
placas de madeira Kumaru, tá? Vocês podem invernizar com tom carvalho, como eu sugiro, e eu acho que isso é essencial para trazer um aconchego para a sala. Aqui vocês podem ter uma noção de como ficou essa escada. Eu acho que combinou bastante essas texturas marrons com o branco, que foi a proposta que eu trouxe para vocês. Seriam os pisos em madeira e os espelhos, que são a parte frontal da escada, em tinta branca. As paredes laterais eu coloquei em subinil crômio fosco, tá? Subinil crômio é um cinza bem clarinho. E aqui vocês podem reparar o contraste: branco, padrão, fosco, e cinza, crômio, fosco também. Então ficou da seguinte maneira: cinza nas laterais e no fundo ali também, e branco nessa parte inteira e no forro, ok? Então, com essa parte da escada explicada, claro, tem o corrimão que eu havia explicado antes para vocês, tá? Esse corrimão, ele é um corrimão de metalon ou de madeira, pode ser essas duas opções, com uma fita de leg instalada embaixo deles. Mas, posteriormente, eu vou explicar sobre a iluminação. Ainda na sala de TV, eu tenho um grande tapete da marca Vistar ou similar, cinza, tá? Que é responsável por abrigar esse sofá que tem medidas de. Deixa eu pegar a medida para vocês. De 2,80 por 1,10, tá bom? É um sofá bom, grande, que traz essa integração com a sala de jantar, mas o sofá pode ficar à escolha de vocês, tá? A gente propõe os modelos de todos os mobiliários, mas a decisão final é sempre sua, inclusive provavelmente vai ser uma das últimas etapas, mas para ilustrar o projeto é essencial que a gente tenha todos os mobiliários. Com esse jogo de sofá e tapete, temos uma mesa central em tons de preto com pés em metalon, tá? Para a gente trazer essa conversa, né, dos materiais que a gente está trabalhando, que preto, cinza, branco e amadeirado, e eu acho que ficou muito interessante. Ainda na sala de TV temos uma grande cortina tampando a janela que dá para frente da TV, e nesse caso aqui eu retirei a cortina dessa grande janela. Claro que se vocês quiserem colocar, não há problema, vai super combinar e vai estar tudo certo. Coloquei uma luminária de piso para decoração e para iluminar a parte de cima do sofá, caso estejam querendo ler um livro, de uma iluminação mais pontual, e também serve bastante para decoração. Agora, falando da iluminação desses pontos, temos iluminações decorativas e iluminações funcionais, tá? Vamos começar pelas funcionais. As bancas do forro acima, né, do forro mais alto, elas são iluminadas com tubulares no tom de 2700K, tá? Ou 3000. Tem lâmpadas tubulares de 60 e 120, aqui vai depender do tamanho, mas a iluminação funcional é essa. Agora, as decorativas. Decorativas colocamos em vários pontos. Atrás do sofá, eu apliquei dois perfis de LED, tá? Esses perfis, eles vão ser característicos do projeto de vocês. Por quê? Porque para a gente ter uma ideia de conceito, eu tento trazer alguns elementos que se repetem no projeto. E esses perfis vão ser um desses elementos. Eles, eles estão sendo representados atrás do sofá e na parte frontal do corredor da escada, da descida da escada. Então aqui vocês podem ter uma ideia geral de como são esses perfis. Esses perfis, eles têm uma característica diferente das dos outros que nós estamos representando. Eles são de sobrepor, tá? Sobrepor quer dizer que eles não estão embutidos nas paredes. Por quê? Porque aqui passam vigas, então não conseguiríamos quebrar a parede com a profundidade necessária. Então eu coloquei eles de sobrepor, porém eles têm a característica de terem a parte frontal em preto. Então, quando eles estão apagados, aonde está
branco iluminado aqui, ficará preto. Então será um detalhe a mais de decoração. E eu acho que isso é muito importante. Agora falando de valores, tá? Eu recomendo que, caso aprovado, esses perfis sejam comprados na internet, Mercado Livre, que vocês conseguem um valor muito mais em conta. A faixa de preço de 3 metros desse perfil está em torno de R$ 200. Então aqui, possivelmente, nós vamos precisar de 10 metros em cada parede. Então seriam 10 nessa, porque é 5 daqui, 5 daqui, e aqui mais em torno de 4 daqui e 4 do outro lado. Então, arredondando, né, dá em torno de 20 metros. É um investimento alto, sim, porque é uma sala grande. Então, tudo que vocês fizerem nessa sala terá um investimento maior, tá bom? Inclusive a fita de LED, que também tem que comprar para esses perfis, mas o resultado estético eu acho muito interessante para o trabalho que eu entendo que vocês estão precisando. Continuando a falar da iluminação, já havia falado da fita de LED embutida no guarda-corpo. Eu retirei nesse primeiro momento a iluminação de piso das escadas, os balizadores, porque eu achei redundante, tá? Seriam duas iluminações, investimentos maiores, enfim. Aí vocês podem decidir o que fazer depois. Agora, as iluminações decorativas, continuando nelas, lâmpadas spots, né, AR111, banhando essas paredes do fundo, tá? A iluminação ela vai ser bem mais marcada do que está mostrando aqui, mas dá para ter uma ideia de como vai ficar. Essas lâmpadas vão lavar a parede de forma bem legal, tá? Então, tudo vai ficar perfeitamente iluminado e bem iluminado. Vão ser cenários que vocês vão ter. Vocês podem estar reparando, gostaria de ter mais decoração. Eu não coloquei tanta porque eu acho que acaba pesando e vocês perceberiam que os gastos seriam bem grandes com quadros, principalmente com quadros grandes. Eu coloquei apenas um quadro no projeto, que é um quadro na mesa de jantar, porque seria o quadro central que eu acho que é importantíssimo ter, tá? O resto eu tentei trabalhar com decorações que a iluminação fosse a protagonista, tá bom? Continuando, a luminária de piso, como eu havia dito, tá? E o embutido no rack. Então, nessa parte aqui da sala de TV e aproveitando a escada, a iluminação ficou dessa maneira. Agora, o último detalhe dessa entrada com a escada é a alteração do guarda-corpo. O guarda-corpo, eu embuti ele na alvenaria de 30 centímetros que foi adicionada para esse guarda-corpo, né? Essa parede que ajuda a fazer parte desse sistema de guarda-corpo. Então, eu coloquei vidros de 10 milímetros de espessura temperado. Claro que esses vidros devem ser avaliados pelo instalador de vidros, mas a proposta é um vidro de 10 milímetros de espessura temperado, translúcido, o mais discreto possível. Vejam como ficou. Eu acredito que tenha ficado bem interessante, bem clean e foi uma solução interessante para o projeto, tá bom? Agora podemos passar para a sala de jantar. Caso vocês tenham dúvidas, vão anotando e posteriormente podemos marcar uma reunião para discutir essa proposta, tá? Agora falando da sala de jantar, outro ambiente clean, moderno, contemporâneo, sofisticado, em que temos uma mesa. é, Aqui também eu tentei especificar todos os mobiliários, tá? A gente especifica mobiliários, é, modelos, assim, né? Da loja Prima Linha, mas não quer dizer que vocês tenham que comprar exatamente esses mobiliários, tá? Mas as medidas são importantes de você seguir. Essa é uma mesa da loja Prima Linha, tá? Ela tem em torno de 110 por 2 metros. Deixa eu só conferir aqui a medida certinha. Ela tem 110 por 220. É uma mesa com pés em madeira ebanizada, tampo em laca branco ou laca cinza, dependendo do que vocês preferirem, mas aqui seria um laca branco. As cadeiras são da Artefacto ou alguma cadeira similar, mas é importante que elas tenham características de ser
com a base madeira escurecida e o tecido em linho, tá? Assim como o sofá que eu não havia mencionado anteriormente. O pendente acima da mesa, pendente sofisticado em linhas retas, é, linhas retas que eu falo mais fino, né? Mais estreitinho para ter um tom de leveza ao projeto, trazer essa pegada de leveza e com a iluminação jogando para cima. No fundo, eu adicionei 4 spots embutidos, arredondados, para iluminar esse grande quadro que tem 2,20 por 1,50, aliás, 2 por 1,50 deitado com uma paisagem em tons pastéis. Eu acho que isso traz um equilíbrio de cores para o projeto, tá? Aqui a gente está trabalhando num projeto quase sem cores, mas a gente vai tentar trazer as cores apenas nas decorações. Aqui também temos a parede em cinza crômio, tá? Assim como nos fundos também. As cortinas estão em linho cinza, não precisam ser blackout, tá? Mas eu acho que a gente tentando manter essa cor cinza fica mais equilibrado com o restante do projeto. Agora, entrando na cozinha, vocês podem notar que temos uma continuação do piso porcelanato, tá? Eu não sei se eu falei desse porcelanato, mas já vamos falar dele. Ele é um porcelanato da marca Eliane, tem o nome de Eliane Place, 120 por 120. Então é um porcelanato bem grande, que para uma grande sala como a de vocês, é importante que ele seja utilizado. Além de trazer clareza, sofisticação e beleza, ele vai ajudar bastante na composição de todos os elementos que propusemos no projeto. E aqui vocês podem notar como ele ficou completamente integrado, sala e cozinha. Ele tem leves rajadas, né? Imitam o mármore alacata e ficou bastante interessante. Adentrando na cozinha, que vocês têm uma noção geral do ambiente, essa cozinha ela ficou bem interessante, porque como eu apresentei para vocês no layout, ela tem a parte de bancada para lanches, a parte de lavagem de vasilhas, a parte de armazenamento de frios, né? Cocção, que é cocção elétrica, né? Por meio de forno e micro-ondas, e a parte de cocção por gás, que é a parte do fogão. Agora vamos falar um pouquinho da cozinha de forma geral. Já na bancada, eu tentei trazer para vocês uma estética diferenciada. Uma bancada em granito preto São Gabriel escovado, o mesmo granito do rack. Painel ripado em MDF areia para a gente ter esse equilíbrio. A caixa de geladeira em MDF areia com a parte externa em ripado para a gente trazer um volume para a parte externa da cozinha. O móvel, a caixa de geladeira com espaço para uma grande geladeira, 450 litros, que a gente havia discutido antes. Portas de abrir superior, porta de abrir superior na lateral também na parte da cocção. O micro-ondas de embutir, forno de embutir, 3 gavetas. Um detalhe para essa caixa é que a parte interna dela eu coloquei em amadeirado, para a gente trazer uma pequena diferenciaçãozinha nessa cozinha. Puxadores, todos eles em sobrepor, né? Para a gente conseguir trazer uma estética em que o preto entrasse de forma bem sutil e ficasse bem minimalista. Assim como a bancada de trabalho, ela também é em preto São Gabriel escovado. Tem um cooktop para 5 bocas e uma coifa da Tramontina. Adicionei uma prateleira para itens decorativos e itens práticos iluminados. Ela também nos ajuda a trazer mais luz para a parte superior dessa bancada, além de ficar esteticamente agradável. A divisão dos armários ficou da seguinte forma: dois gavetões para panelas ou qualquer item que vocês quiserem, portas de abrir. É, Aqui temos uma báscula, gavetão e duas portas de abrir. Agora falando da área de lavagem, temos uma boa bancada, né, com cuba dupla e uma torneira gourmand.
Temos dois níveis de bancada, como eu havia antecipado, um nível para lanches e um nível para lavagem. Ela também é em granito preto São Gabriel escovado, assim como as bases do sócolo, tá? As faces dos sócolos também a gente colocou em granito preto São Gabriel escovado. Temos três gavetas nessa lateral, duas gavetas menores e uma maior, duas portas de abrir para dar manutenção no sifão e guardar coisas mais práticas que vocês precisem próximo da área de lavagem. Gavetinha pequena para aproveitar a parte superior da lixeira. E em relação a armários e bancadas, ficou desse jeito. Agora vamos falar dos revestimentos. Os revestimentos da cozinha são diferentes dos revestimentos da sala, tá? Como a gente escolheu essa pegada mais sofisticada, mais clean, trabalhamos também com revestimento em cinza, tá? Que chama Pietra Lombardo, da Porto Belo. E ele é um revestimento muito bonito. Aqui vocês têm uma ideia de como fica esse revestimento quando você chega próximo dele. Ele tem uma textura que lembra uma rocha natural e casa muito bem com o estilo de decoração que a gente está propondo. Na parte daquela parede, eu propus uma adega em forma de prateleiras que ficasse sofisticada e trouxesse espaço para bastante vinhos, né? Então aqui vocês conseguem colocar em torno de 10 vinhos, até mais, 12 vinhos. E eu acho que é um número bom que vocês conseguem expor os seus vinhos favoritos e isso é um diferencial. Agora vamos falar das iluminações dessa cozinha, tá? Trabalhamos da seguinte forma: dois perfis de embutir com fitas de 1100 lumens no tom de 2700K para a iluminação geral dessa cozinha. Então, ela parte da entrada, da garagem e da despensa até a janela e o restante fica sendo preenchido por iluminações pontuais. Alteramos o tipo de iluminação acima da bancada de lavagem da cuba, que eu acho que precisava de um volume nesse teto. Então eu coloquei três spots cilíndricos de sobrepor, tá? Com iluminação focada na cuba, assim como três spots de embutir iluminando essa caixa de geladeira, além da fita de LED abaixo da bancada para iluminar a área de cocção. E assim ficou a cozinha de vocês. Agora eu quero dar um passeio nesse projeto de forma noturna, para que vocês vejam como ficou a iluminação e como vai ficar futuramente, caso vocês aprovem o projeto. Então vamos lá. Vou anoitecer o projeto por completo. Vocês vão perceber como ficou bonito essa iluminação. Pronto, já está de noite, né? E aqui vocês têm uma ideia geral de como ficou, tá bom? Vamos lá. Vou começar a voar dentro do projeto para vocês terem uma ideia total da iluminação. Aqui vocês podem ver os perfis, a iluminação do guarda-corpo, a iluminação da luminária de piso acima do sofá, a iluminação do rack, as sancas iluminadas, os spots iluminando o quadro, o pendente iluminando a mesa e toda essa área de jantar, a sanca dos fundos com a cortina, a iluminação da cozinha. Como ficou bonita essa cozinha. Ficou muito interessante, bem sofisticada, bem moderna, bem atemporal. É um projeto assim que está bem atemporal. Tem uma ideia melhor. Então é isso, pessoal. Essa é a primeira proposta para a sala de vocês, tá? Eu vou aguardar a aprovação ou a discussão dessa proposta por parte de vocês para a gente tomar os rumos dos ambientes superiores, ok? Porque como é um projeto que a gente engloba todos os ambientes com uma ideia similar, eu acredito que é interessante que nós repitamos, né, que a gente repita materiais tanto na parte superior quanto na inferior
e tudo isso é extremamente importante. Então, qualquer dúvida eu vou estar à disposição. Agradeço pela paciência e até mais.